Sejam bem-vindos ao primeiro programa 3x3 de 2026, um programa mensal onde, como sempre, traremos 3 temas comentados por 3 convidados. E trazemos novidades aqui no painel. Vamos ter aqui a presença da nossa querida jornalista Karina Michelin, diretamente a partir de Milão, que se vai juntar ao painel habitual composto por Gustavo Santos e Miguel Macedo. Hoje, no primeiro tema, vamos falar da nova pirâmide alimentar que foi instituída pela administração norte-americana, que é liderada por Donald Trump. Vamos então falar que alterações são essas, quais as novas diretrizes e quais os aspectos positivos ou negativos que daí poderão vir. Essas são então as questões que o nosso painel vai analisar. E no segundo tema, vamos falar dos protestos dos agricultores e criadores de gado contra o acordo Mercosul da União Europeia, protestos que estão a alastrar pela Europa com bloqueios de estradas, manifestações junto a edifícios governamentais, etc. E lá está, pouco se ouve falar disto nas televisões. Vamos então, com o nosso painel, analisar as razões apontadas pelos agricultores contra este acordo, que, como sabemos, foi então anunciado agora recentemente, neste mês de janeiro, por Ursula von der Leyen. E finalmente, no terceiro tema, vamos falar do Brasil, com a prisão de Jair Bolsonaro, que além de estar fisicamente muito debilitado, ele tem visto o STF a impedi-lo até de ter acesso aos devidos tratamentos, um STF que o insiste em manter na cadeia junto dos piores criminosos do Brasil, em vez de estar, por exemplo, em prisão domiciliar devido aos problemas de saúde que tem. E uma prisão que ainda por cima sabemos que é uma autêntica farsa, uma ilegalidade, com o ex-presidente a ser acusado de atos infundados e a ser julgado pelos seus inimigos, os tais que no sentido inverso já tinham retirado Lula da cadeia sem que ele nunca tivesse sido absolvido. E para fechar este 3x3, já sabem, teremos as notas altas e baixas do mês às personalidades escolhidas aqui pelo nosso painel. Eu espero que eles não se tenham esquecido, senão vão ter que improvisar. Eu estou bastante curioso para saber o que virá daí e quais as escolhas que eles estão a fazer. E já ouço alguém a rir. Nós temos então hoje aqui os ingredientes perfeitos para mais um grande programa 3x3, a abrir aqui o 2026, e eu vou desde já fazer aquilo que eu mais gosto aqui neste programa, que é dar as boas-vindas ao meu painel e começar por desejar a todos um feliz ano novo aos 3, e também, claro, vocês que estão aí desse lado aí da tela. Comece pelas senhoras, hoje um painel internacional. Karina, querida amiga, já sabes, és a minha jornalista preferida, já estivemos juntos em Milão, aí onde tu estás, em Orlando recentemente, e agora aqui estamos virtualmente para trazer aqueles temas que a imprensa tradicional ignora. Bem-vinda, Karina. Sérgio, querido, que saudades que eu estava de você. É um prazer enorme estar aqui no seu primeiro programa do ano, 3x3, trazendo esses 3 temas importantíssimos, né, da nossa atualidade, que vai definir aí o novo passo do mundo. Então, para mim, é um prazer estar aqui com o Miguel, estar aqui com o Sérgio, estar aqui com o Gustavo, que também são pessoas que eu já tinha visto em programas seus aqui comigo, e hoje revendo os amigos de antiga data. Muito bom estar aqui com vocês. Muito obrigado, Karina. É um gosto enorme e uma mais-valia para este programa com o teu conhecimento fantástico. Miguel Macedo, totalista deste 3x3, que já vai na 4ª temporada. Miguel, bem-vindo e também um feliz ano novo para ti.
É verdade, já tenho contrato vitalício aqui, eu e o Gustavo. Quero desejar um bom ano a todos, deixar cumprimentos para todos que vão assistir. Um grande abraço para ti, Sérgio, tudo bom para ti. Também para a Karina, um beijinho para ti, tudo de bom nessa batalha. E Gustavo, irmão, estamos aqui, estamos na luta, vamos continuar. Exatamente, e Gustavo, meu irmão fraterno de tantas lutas, nós também nos acabamos por ir cruzando, felizmente, aí muitas vezes. A última até foi no teu podcast, o Acorda Freedom Talks. É um gosto enorme ter-te aqui para esta nova temporada. Tu também és totalista. Bem-vindo, Gustavo. Muito obrigado, muito obrigado. Um abraço a todos os presentes, Karina. Que bom ter-te aqui, a tua elegância, mas sobretudo o teu espírito missionário é algo que me inspira bastante. Sigo-te também já há bastante tempo e é muito bom ver-te aqui no meio de nós, onde vive e reina a liberdade e a verdade. Muito obrigado, Karina, por estares aí. Miguel, meu irmão, caraças, este gajo que meteu isto a gravar, nem consegui a conversar contigo, meu. Estás bem? Antes que se esquecesse, está tudo. Pá, que bom, que bom, que bom. Que bom, meu. Ainda bem que estamos aqui juntos, vamos lá fazer um grande programa, mano. E obrigado, Sérgio, também, por manteres o 3x3 vivo. Até já. Vamos então a isto, estão lançados os dados, sem mais demoras, vamos então ao tema número 1. Ora, os Estados Unidos lançaram então novas diretrizes alimentares, nas quais eles referem, e cito, que servem para pôr fim à guerra contra as gorduras e as proteínas, ou seja, os patinhos feios da alimentação serão agora, na visão deles, benéficos à saúde. E nas principais mudanças, destaque para o incentivo ao aumento da ingestão de proteínas, as carnes, e também se incentiva o aumento do consumo de gorduras saudáveis, como o azeite, e também o aumento do consumo de laticínios, verduras, mas atenção que nos laticínios sugere-se que se ingiram os laticínios gordos em vez daquelas opções mais magras. E também nesta nova pirâmide se exorta que evitem ao máximo os açúcares, considerada uma autêntica droga, principalmente para os mais novos. E então vamos já aqui lançar este assunto aqui para o nosso painel. E aqui, Gustavo, eu tenho que começar por ti, obviamente, porque isto é um assunto que tu tocas muito, tu insistes muito em que se tenha um estilo de vida saudável, tu próprio és um exemplo disso, bates muito na questão da alimentação, dos alimentos processados. Então a primeira pergunta é para ti, como é que tu recebeste estas novas diretrizes, que análise é que fazes a elas, pontos altos e pontos baixos, se houver? Bom, vamos lá ver. Isto é a revelação de um dos maiores enganos, de uma das maiores manipulações feitas à humanidade. É claro que o que aconteceu é importante, porque vai agora haver muita informação no sentido de chegar às pessoas uma verdade que sempre foi verdade, mas que foi escondida, que é o que engorda e o que adoece são os hidratos de carbono, é o açúcar, não tem nada a ver com as gorduras. O que engorda não são as gorduras, são os hidratos de carbono, são os açúcares, é o que inflama, é o que intoxica, é o que está associado a problemas cardiovasculares, é o que está associado a cancros, é o que está associado a doenças crónicas. A gordura, a boa gordura é imprescindível para a nossa vida, 25% do nosso cérebro é gordura, a gordura é imprescindível para o bom funcionamento dos nossos órgãos, é imprescindível também para a formação da vitamina D, essa hormona que é extraordinariamente importante para o nosso organismo. Aliás, a vitamina D é a única vitamina que o nosso corpo produz, a única, portanto imagina a importância que isso tem, e a gordura desempenha um papel fundamental nessa área. Agora, tudo isto, e ainda bem que isto está a acontecer, mas tudo isto tem uma importância relativa, não é? Porque antes disto, existe a responsabilidade das pessoas em querer andar cá com saúde. Nós podemos viver doentes ou podemos morrer saudáveis. E eu tenho em mim essa crença absoluta de que eu morrerei saudável. Mas para isso acontecer, são escolhas diárias, são hábitos diários, são práticas diárias que eu faço há bastante tempo esta parte, e tu sabes disso. E, portanto, independentemente daquilo que me diziam sobre o que era a pirâmide antigamente ou sobre aquilo que é agora, e agora está certa, mas independentemente do que diziam, o que eu fazia e continuo a fazer e continuarei a fazer é a escutar o meu corpo. Agora, esta decisão
de inverter a pirâmide, trazer a verdade às pessoas, é uma decisão que está também na linha daquilo que essa mesma administração fez, que foi reduzir o calendário vacinal de 72 para 11 vacinas. Isto é uma mudança brutal. Portanto, estas duas medidas que a administração Trump teve, que eu considero que tem de facto gente importante, ligada, conectada à fonte, se é que me entendem, à frente deste dossiê da saúde, estas duas decisões são decisões imprescindíveis para o povo começar a acordar, mas de nada servem se as pessoas não começarem por se amar a elas próprias e escutarem o corpo delas e respeitarem o que é melhor para elas. Concordo. Se os hábitos nas restantes áreas não se adaptarem também aos hábitos alimentares, de nada serve comer bem. Karina, foram quebrados aqui vários tabus, aqui com esta pirâmide, nomeadamente a questão das gorduras, a questão das proteínas, eram os patinhos feios em algumas outras cartilhas. Que análise, Karina, fazes a esta nova pirâmide alimentar que está então, estas diretrizes que estão a ser dadas aqui pela administração de Donald Trump? O Robert Kennedy Jr. ele vem entregando o que ele prometeu, que é saúde à população americana, que é o que não vinha acontecendo. A população é habituada ao junk food, ao fast food, a todos esses tipos de alimentação que são industrializada, e isso causa sérios problemas crônicos na saúde, que eles vêm analisando isso há décadas. Então, tem que eliminar esse tipo de alimentação para dar mais saúde e vida longa à população. Obviamente, a pirâmide, ela é óbvia, né? Porque aí você vem para um processo de proteína, de carne, porque daí todo mundo ficava falando que tinha que ser vegano, só vegano, e ele fala, não, tem que ter também uma base proteica ali dentro da carne vermelha, porque eu vou contar isso para vocês logo aqui no final, que é o seguinte, toda essa cadeia que vem sendo montada de alimentação, ela é muito importante para ter vida longa. Os grandes líderes mundiais, eles já têm o poder, eles têm o dinheiro, mas o que eles querem? Viver muito tempo. E para viver muito tempo, qual a alimentação que eles fazem? Carnes, que todo mundo fala, não podia comer carne, mas eles comem a carne, que é a picanha, não sei da quanta, a carne maturada, a carne bem feita, entendeu? Que o Bill Gates e também o do Facebook lá, o Mark Zuckerberg, também começou a fazer criação de gados, né, em tudo quanto é lugar, porque essa elite, elas sabem que elas dependem desse tipo de alimentação balanceada para ter uma vida longa. Então, o Robert Kennedy Jr. mudou a pirâmide. A pirâmide agora é essa, no sentido, vamos equilibrar com proteína, com grãos, com verduras, com legumes, com frutas, enfim, também a dieta mediterrânea, que aqui na Itália é muito conhecida também, que é longínqua, e isso dá vida longa também à população. Mas é como o Gustavo disse muito bem, a questão é você balancear isso com exercício físico, você ter uma vida diária balanceada, né, na sua alimentação, na sua mente também, não só o que você come, mas o que você pensa também, isso faz parte desse contexto. Então, toda essa busca pela pirâmide exata e reduzindo também esse número de vacinas, que é o que estava causando também muito impacto na saúde, desde a idade da criança até mesmo a adolescência e depois para a idade adulta, que são crises e que são efeitos colaterais que muitas vezes são irreversíveis e que podem ser curados através de uma alimentação saudável e balanceada. Então, isso foi um chacoalhão. Confesso a você que tem muita gente aqui na Itália, principalmente que são médicos e endocrinologistas, que estão criticando muito essa pirâmide do Robert Kennedy Jr. E se eles estão criticando é porque alguma coisa boa realmente, de fato, foi implementada. Isso não tenha a menor dúvida. Então, é melhor seguir essa alimentação que é básico. Nós somos seres vivos, somos animais racionais até um certo ponto, mas que precisamos manter. E cada indivíduo é um, né? Então, cada um tem seu tipo sanguíneo, tem seu tipo de necessidades particulares que você tem que também estar acompanhando e conhecer o seu próprio corpo. O que nós temos hoje, queridos colegas,
é que muitas pessoas não conhecem a si mesmo, não conhecem o seu corpo, não conhecem o seu metabolismo, não conhecem né, o seu regime alimentar, a sua vida, né, metabólica, e você deixa muitas vezes nas mãos de médico, quando você pode equilibrar isso também com o seu psicológico, sua força de vontade, com o seu conhecimento do seu eu. É isso importante hoje. Essa é a mensagem que eu acho que a gente tem que deixar gravada aqui. Perfeito, perfeito. E de facto também aqui em Portugal também várias vozes se levantaram contra esta pirâmide, nomeadamente quem tem interesse que se mantivessem os hábitos alimentares anteriores, e acredito também que os ansiosos climáticos, os famosos veganos todos, também estejam à beira de um ataque de nervos a verem mais esse tema que era tabu agora a cair. Miguel, eu pergunto-te se tu acreditas que finalmente um governo, uma administração está realmente a pensar na saúde do povo. Quando viste o anúncio destas diretrizes, qual é que foi o teu feeling? Eles estão preocupados mesmo com a saúde do povo ou isto é mais uma manobra? Qual é que foi a tua interpretação destas novas diretrizes e a tua opinião? Sabes, quando eu vi as primeiras notícias a circular sobre isso, eu fiquei um bocadinho espantado porque eu pensei assim, então não é assim que toda a gente deve comer? Fiquei assim um bocadinho meio perdido. Eu conheço a Agenda 2030 que quer impor uma alimentação diferente, pelo menos aqui no espaço europeu. Sabia que existiam movimentos, como estavas há pouco a dizer, em relação aos insetos, por exemplo, a agenda de introduzir os insetos, etc., retirar a proteína. Retirar a carne. Tirar a própria carne, não é a proteína, é a própria carne, porque é essa a intenção, porque os próprios insetos em si, no meio de sobrevivência, num ato de sobrevivência, também tem proteína. Então pode ser usado para tanto para um lado como para o outro. Mas eu fiquei assim um pouco espantado quando olhei para a famosa nova pirâmide. No meu tempo era a roda dos alimentos, não sei se ainda é ou não, e eu sinceramente nunca fiz caso daquilo que os outros dizem o que é que eu devo ou não comer. Eu aprendi a comer, tenho um problema de saúde que me limita a minha alimentação, portanto eu tenho que saber comer da forma que é melhor para o meu organismo. Eu estou um pouco lixando, desculpem a linguagem, para aquilo que diz uma roda de alimentos ou uma pirâmide. Mas quando eu vi a famosa pirâmide, eu fiquei, é assim que toda a gente deve comer, quer dizer, a pirâmide anterior era feita a pensar nos lucros das farmacêuticas e numa forma de despertar dopaminas no cérebro das pessoas de uma maneira muito viciante, o que cria pessoas viciadas, não é? Viciadas, fracas mentalmente, que vão depender de antidepressivos, de suplementos alimentares, suplementos de vitaminas, etc. Tudo isso, doenças que aparecem, colesterol, os diabetes, essas coisas todas, e muitas vezes é aquilo que está à nossa volta, não é propriamente a nossa intenção. A Karina disse uma coisa muito interessante, e complementando aquilo que disse o Gustavo, se a própria mentalidade das pessoas não mudarem, isto não vai passar de política. Isto vai ser sempre só política, em que tem a direita do Trump que quer uma pirâmide deste género e depois vem a esquerda mais progressista que quer de outro género. E já sabemos como funciona quando tudo é olhado na amplitude da política. Isso não cria pessoas saudáveis, nem pessoas informadas. Isso cria autênticos barrotes sem qualquer tipo de informação ou opinião. No que diz respeito aqui a Portugal, essa pirâmide pode ter um grande impacto, principalmente na agenda que estava a avançar. Eu lembro que, não neste governo, mas na legislatura anterior, não nesta legislatura, mas na legislatura anterior, saíram do PRR muitos milhões para interessados no negócio de desenvolver a alimentação à base de insetos. Isso talvez tenha aí um pequeno impacto, um pequeno grande impacto, espero eu. E a questão também de reduzirem as vacinas naquilo que é os Estados Unidos, o boletim de saúde dos Estados Unidos. Eu não conheço quais foram as vacinas que foram retiradas e as que ficaram, mas foram retiradas uma quantidade tão exagerada e ficaram um pouco mais de 10, 11, pelo que disse o Gustavo, eu não sabia desse pormenor. Eu pergunto-me, meu Deus do céu, as crianças ainda eram vacinadas na barriga das mães, era? Porque só pode.
Quer dizer, há pessoas que estão mortas e ainda estão a ser vacinadas por essa lógica. Isto é uma coisa completamente doentia e as pessoas espero que percebam que são, desculpem-me aqui a expressão, entre aspas, gado para as grandes elites e para as grandes indústrias dos dias de hoje. De facto é aflitivo, e esse dado que o Gustavo aqui trouxe, de facto, esse baixar de 70 vacinas para 11, mostra como a imunidade natural está em baixa nos países que abusam da vacinação. Mas, Karina, só para terminar, de que tu que também frequentas muitas vezes os Estados Unidos, tal como eu, a mim aflige-me quando eu me sento no aeroporto a observar as pessoas a passar, e em cada 10, 8 são extremamente obesos. Creio que traz essa percepção. Peço um comentário muito curto só da tua experiência nos Estados Unidos também. Sim, não, isso é muito, porque a vida dos Estados Unidos, ela não é que nem a vida europeia, que você vai, cozinha, faz as coisas. As pessoas vivem uma vida frenética e as pessoas compram as coisas prontas, mas isso também está mudando um pouco, né? A questão aqui, a guerra é com a indústria alimentícia também, porque a indústria alimentícia, ela começou a inserir químicos, produtos químicos dentro dos pacotes de bolacha, dentro dos biscoitos, dentro de tudo que a gente consome, principalmente crianças, que causa uma certa dependência e também letargia. Então, quando você começa a adquirir consumir esse tipo de produto por muito tempo, você está se envenenando, né? Então, essa também é uma batalha contra a indústria alimentícia. E aqui a gente tem duas vertentes. Nós temos a indústria alimentícia e a indústria farmacêutica, que são aquelas que jogam a doença para a população e depois essa mesma indústria farmacêutica vem com o remédio. Mas isso é um ciclo vicioso do qual o ser humano, depois de tantas doses, tantas picadas e tanta toxicidade, você não se salva, né? Nem por decreto. Karina, é por isso mesmo que a Bayer comprou a Monsanto. Não foi para ter lucro, foi para aliar àquilo que te adoece a cura deles, ok? Obviamente. Pois. E agora, as canetinhas emagrecedoras faz parte desse novo processo, porque todo mundo quer emagrecer de forma rápida. Então, eles chegaram, de fato, com a fórmula rápida para emagrecimento. Só que, assim, você vai se tornar dependente dessa seringa para o resto da tua vida, porque quando você para, você volta a engordar, a pegar peso de uma forma muito maior. Então, você vai se transformar escravo das canetas. Só que agora estão vindo com uma outra tecnologia dizendo que não, pode ser que não, mas sempre sim, porque o que eles querem é fazer você virar dependente de uma forma ou de outra da indústria farmacêutica. Karina, desculpa lá, Sérgio, só para fechar, eu sempre disse isto, há muito tempo que digo isto, se nós tivermos duas filas de pessoas em que uma das filas lá à frente diz mudança de hábitos, e a outra fila diz medicação e cirurgia, a fila para medicação e cirurgia está cheia de gente. E a mudança de hábitos não tem ninguém. Pois, bem visto. E essa fórmula que vocês falaram já não é antiga, de criar o problema e aparecer com a solução. Vimos isso nos antivírus nos computadores, eles próprios criavam os vírus e depois ofereciam a solução, o próprio Bill Gates, e o Bill Gates depois passou a fazer isso em humanos, ajudar a criar vírus para depois ele próprio vender vacinas e ter um lucro de 20 para um, como ele admitiu. Eu queria deixar também aqui uma parte sobre estas questões, porque uma vida mais natural e uma vida mais saudável, ela é a componente essencial para metade da cura de muitas doenças que nós temos hoje. Isso é uma coisa que é o próprio stress, etc. Muitas doenças aparecem pelo stress, pela alimentação, como estava a dizer a Karina e como estava a dizer o Gustavo, mas nós não podemos, eu acredito, que tudo tem uma medida certa e não podemos ser tão radicais ao ponto de dizer que tudo aquilo que a medicina faz ou tudo aquilo que a indústria farmacêutica faz é com o intuito de visar só o lucro e criar das pessoas autênticos inúteis. Eu tenho, por exemplo, uma doença que ela não é tratada com hábitos saudáveis, única e simplesmente. E sei agora, neste momento, que eu estive afastado muito tempo do YouTube, não sei se vocês sabiam, que a única cura que eu tenho para a minha doença é um transplante cardíaco. Então, nenhum hábito de vida saudável irá curar a doença que eu tenho. E quem diz a minha doença diz outras doenças, principalmente doenças autoimunes que
podem já terem surgido até de experiências anteriores, etc. Mas eu lembro que o ser humano, como disse a Karina, é um animal, somos animais racionais, e desde sempre existiram doenças do próprio planeta associadas a matar os próprios seres vivos. Portanto, também houve um desenvolvimento da própria ciência que, em parte, ajudou que a espécie não se auto-extinguisse. Porque é importante que não sejamos tão... fazer que as pessoas ressalva, lá do outro lado pensem que aqui somos contra tudo e mais alguma coisa. Nós lutamos é contra os excessos que ninguém luta e que ninguém gosta de denunciar. Só queria deixar este ponto aqui. Mano, esse transplante de coração que seguramente tu conseguirás fazer, que Deus te abra o caminho para que isso aconteça, isso é o lado bom da ciência, meu irmão. É o lado bom da ciência. É isso. Sem dúvida. E aí estamos todos aí. Aí estamos todos juntos. E vamos fazer votos para que tudo corra bem, porque temos muitas temporadas do 3x3 para fazer com o Miguel Macedo. Vamos então agora ao segundo tema. E neste segundo tema falamos do acordo Mercosul, que foi assinado pela União Europeia agora a 9 de janeiro deste ano e que fez levantar uma onda de protestos em toda a Europa entre os agricultores e os criadores de gado. Eles queixam-se que este acordo trará para a Europa produtos do Mercosul a preços muito, muito mais baixos, mas nem sempre com qualidade, mas que com isso vão asfixiar os agricultores europeus que se verão ultrapassados pelos produtos oriundos desses países. Os manifestantes referem que esses produtos importados não vão carecer das mesmas regras complexas que, por exemplo, lhes são impingidas a eles nesse setor e por isso mesmo voltaram aqui à Europa aos grandes protestos em grande escala a vários países aqui da Europa, com os manifestantes agricultores e criadores de gado a garantir que não vão parar enquanto cada um dos seus países respectivos não se retirarem desse acordo. E como vocês sabem, em 2024 houve as grandes revoltas dos agricultores. Eu estive pessoalmente, filmei pessoalmente em loco os protestos em França, aqui em Portugal, em Itália, na Bélgica ou na Alemanha, e eu vi com os meus próprios olhos, eu dormi junto dos agricultores, eu constatei a resiliência e a força dos protestos destas pessoas. Portanto, eu garanto-vos, eles não vão mesmo parar, vão voltar a encher os edifícios públicos com bosta, com fezes, vão bloquear as estradas, vão paralisar autenticamente os países. O assunto é sério e estranha-se que nas televisões e na grande imprensa não se esteja a dar o devido ênfase a mais estes protestos, que são o resultado das políticas socialistas de Ursula von der Leyen, que sempre tem enfraquecido a Europa e que agora ataca os criadores de gado e agricultores. Vou então pedir aqui a minha opinião ao meu painel. Começo por ti, Gustavo. Como é que tu vês, que informações é que tu tens e que a tua opinião sobre este acordo entre Ursula von der Leyen e o Mercosul e os protestos dos agricultores europeus que veem com maus olhos os produtos que vêm de outros países que não sujeitos às mesmas regras? E lá está, no fundo, é o ataque aos alimentos. Companheiro, então, isto é o seguinte, este acordo com o Mercado Comum do Sul, cujos países membros, o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai, eu tenho aqui uma ideia de que é como se a América do Sul não pertencesse aos seus presidentes, mas pertencesse a grandes corporações que não produzem alimentos, produzem dependência. A América do Sul, as terras foram compradas por estas corporações ou são alugadas por estas grandes corporações e o que vai acontecer na Europa é mais ou menos a mesma coisa. Os agricultores portugueses e europeus não vão ter como competir com esses preços, com isso que vem da Mercosul, que vem da América do Sul e, portanto, o mais certo é terem que vender os seus terrenos a estas grandes corporações para eles implementarem aqui exatamente a mesma coisa. Ou seja, a Ursula von der Leyen, que nenhum de nós votou para que ela fosse eleita e comandasse a Europa, ela tem alguma coisa contra os europeus, eu não tenho a mínima dúvida. Não é só este acordo, é também a imigração descontrolada, ou seja, há, entre outras coisas, a política das vacinas, enfim, há inúmeras coisas que não batem certo com uma pessoa que está à frente de uma união
que se quer uma união entre os países europeus, mas está, de facto, a destruí-los. E este acordo com a Mercosul, sem que nós soubéssemos nada, sem que nós tivéssemos voto na matéria, sem que fosse feito um referendo para que nós, como nacionais deste país, pudéssemos ter voz e a nossa voz pudesse chegar lá, não aconteceu absolutamente nada. E hoje em dia o que nós temos é como se a América do Sul fosse um grande laboratório e a Europa fosse um campo de domesticação. Os produtos que vêm lá são produtos perigosíssimos, transgénicos. A soja que vem da Argentina, por exemplo, que é uma soja barata, é uma soja transgénica, é perigosíssima. É perigosíssimo. Nós não podemos comer nada com soja. Nada. Portanto, o que vem para cá em termos de alimentação, e vai bater com aquilo que disse há pouco à Karina, mas a vocês todos, a ideia é a mesma. Ou seja, é como se a indústria alimentar e a indústria farmacêutica dormissem juntas na mesma cama, mas quem se ferra somos nós. É isto que está a acontecer. Elas compactuam uma com a outra. E depois isto vai para um patamar ainda mais profundo, que é quem controla o que entra no teu sangue, controla a tua frequência. E quando falamos em frequência, já falamos num outro campo. Ou seja, todo aquele glifosato, todos aqueles químicos, todos aqueles metais com os quais pulverizam a nossa comida, vai ter um impacto gigante na nossa glândula pineal, vai ter um impacto gigante na nossa capacidade de sermos seres humanos. Portanto, nós temos que ter uma atenção enorme com aquilo que nós fazemos quando vamos ao supermercado comprar coisas, e o ideal seria comprar em lojas de produtores, diretamente a lojas de produtores. É preciso darmos uma grande importância àquilo que nós pomos no prato, à mesa. É importante sabermos que o jejum é cada vez mais imprescindível para uma boa saúde, porque ele reforça o nosso sistema imunitário para conseguir aguentar com todas estas ameaças. Portanto, isto é muito mais do que mais uma traição da Ursula von der Leyen. Isto é uma agenda, é claramente uma agenda de desumanização do ser humano. Perfeita abordagem. Karina, pergunto-te se aí na Itália se já há também movimentações entre os criadores de gado e os agricultores. Eu lembro-me que em 2024 estive aí e foram dos protestos mais violentos, diria depois da França foram dos mais fortes. E como é que tu vês este acordo? Porque inclui também o Brasil, e eu aí sobre o Brasil, eu não tenho a mesma opinião sobre o restante da América Latina, porque o Brasil é o celeiro do mundo, tinha até tudo para ser o país, a maior potência mundial, se não fosse corrupto. Pergunto como é que é a tua opinião em relação ao próprio Brasil, este acordo, porque estando tu na Europa e sendo brasileira também, se ficas dividida, mas a tua opinião, estou muito curioso. Não, mas eu vou colocar aqui os dois lados da moeda como uma jornalista dizendo o que está acontecendo de uma parte e de outra, que eu acho mais interessante para deixar para as pessoas fazerem a sua avaliação depois. O que está acontecendo é o seguinte, está acontecendo uma manifestação há muito tempo já dos agricultores aqui na Europa, na Holanda, na Itália, na França, na Alemanha, enfim, vários agricultores estão se manifestando há anos, já desde durante a pandemia, por causa dessas novas diretrizes. Já começou com a Agenda 2030, que era a Agenda Sustentável, do qual mudou completamente as diretrizes da União Europeia em relação a taxas, impostos, alíquotas, os maquinários das pessoas, dos agricultores deveriam ser de um jeito, não poderia ter mais a benzina, a combustível fóssil, enfim, eles começaram a dificultar a vida do agricultor. O agricultor, que muitas vezes o pequeno agricultor e o médio agricultor precisam de financiamentos, eles têm os seus equipamentos, são, na maioria das vezes, empresas de família que passam de pais para filhos. Então, nesse momento aqui, eles já estão cheios de débitos, já estão cheios de dívidas e não tem nenhum tipo de benefício do governo ou para poder que eles continuem fazendo o seu trabalho. Tanto é, por exemplo, leite. O leite aqui na Itália, ele é produzido
mas grande parte da sua produção é jogada fora, porque não vale absolutamente nada. Eles estão jogando fora. Então, todo o processo de tratamento com a vaca, fazendo retirada do leite, todo esse processo manual, ele é caro, ele não é um processo barato, industrializado, ele é um processo artesanal. Então, por isso, tem mais um elemento importante ali. O que acontece é que a União Europeia veio com diretrizes para grandes produções, para grandes multinacionais, onde eles podem tratar os seus gados como eles quiserem, como um spa, como o que for. E aí vira uma concorrência desleal. Até porque o que está acontecendo aqui na Europa é o seguinte, em relação aos fitofármacos que são colocados na União Europeia, na América Latina, sobretudo no Brasil, que são agrotóxicos e pesticidas e produtos químicos durante a agricultura, que são extremamente proibidos na União Europeia há mais de 10 anos. Então, se os agricultores são penalizados com essas diretrizes, do qual eles não podem aplicar, até porque o Gustavo explicou muito bem, por questão de saúde, eles não querem que a população se intoxique, né, com agrotóxico, com pesticida, nada disso, é tudo feito mesmo em quilômetro zero. Eles fazem uma produção muito clara em relação a isso. E agora eles abrem o mercado para o Brasil, que é gigantesco, que vai abocanhar grande parte do mercado europeu, que vai desmantelar as pequenas e médias empresas de agricultores. Então, o que vai acontecer? Vão falir, eles vão fechar as portas. E é isso que eles não querem que aconteça. Então, aqui tem uma questão comercial, que é desleal, sem sombra de dúvida, e tem também uma questão de diretrizes que são completamente, não são leais, no sentido, não são fairs, não são justas em competição com o mercado que está se abrindo com a América Latina, com o Mercosul. Então, existe essa batalha, as pessoas continuam nas ruas. Ontem nós tivemos manifestação dos agricultores, já tem programada mais manifestações, porque ainda não foi assinado, Sérgio, falta assinatura da Ursula von der Leyen. E quando Ursula von der Leyen assinar isso daí, aí sim estará oficializado. Países como a França e a Alemanha estão contra esse acordo, como já estiveram antes. A França e a Alemanha têm um peso enorme dentro da União Europeia. Eu acho muito difícil que eles consigam barrar essa assinatura definitiva, porque a Ursula von der Leyen já deixou claro que esse acordo vai acontecer e eles vão fechar esse acordo no Paraguai já nos próximos dias. Verdade, Miguel. Aqui a Karina e o Gustavo falaram aqui da Ursula von der Leyen e, de facto, todas as medidas que ela toma, todas prejudiciais para os europeus, desde o alimentar de uma guerra e não promover negociações de paz, os contratos corruptos das vacinas que ela própria assinou, a questão da imigração descontrolada e agora esta questão do ataque aos agricultores. Há aqui um parâmetro comum. Como é que tu vês a atuação da Ursula e como é que tu vês então também este acordo e estes protestos dos agricultores, que eu lembro, por exemplo, em Espanha hoje houve protestos também gigantescos, enormes, que eu não vi passar na televisão. A vida dos agricultores na Europa está a ser muito dificultada de todas as formas e nós sabemos que isso tem um fim. Os pequenos, médios agricultores, médias empresas vão falir e fica tudo nas mãos das grandes elites e fica tudo dentro do poder central, que é o objetivo. Ao trazer o Mercosul para cá, a coisa vai ser pior, vai acelerar a falência dessas empresas, obviamente, e vai dar a mão a muitas mega empresas sul-americanas que estão dentro talvez de um pacto global, não sei, já não percebo muito bem isto, como é que está a funcionar a Frente Globalista, a Agenda 2030, mas sou sincero, sinto alguma dificuldade, talvez sinta aqui a necessidade do professor Olavo, que Deus o tenha, em tentar desmembrar tudo isto, porque já começa a ser um bocadinho confuso, já não percebemos o que é o quê, e quem é quem, e estamos a lutar contra quem no fundo.
Então eu acho que o problema começa antes de chegar ao Mercosul e ele vai ser aprofundado no Mercosul. Para terminar, é assustador que isto aconteça. Agricultores portugueses estão quietinhos e sossegados. Eu compreendo que o centro das atenções seja agora a corrida para as presidenciais, eu compreendo isso tudo. O que não dá para entender é que os agricultores portugueses, nada, pelo menos que eu saiba, não é? Pelas notícias, nada, absolutamente nada. E isso Sim. é muito assustador. Mas aí, Miguel, isso é fácil de entender. Já em 2024 os portugueses foram os últimos, mas também quando saíram à rua acabaram por conseguir o que queriam, mas foram os últimos, e é também normal porque aqui as televisões simplesmente não mostram nada disto, então se calhar ainda há muito desconhecimento sobre esta questão do Mercosul. Muito obrigado pelos vossos comentários. Vamos então fechar agora com o tema número 3. Vamos agora falar do Brasil, após essa ilegal e criminosa prisão de Jair Bolsonaro, que foi, como sabemos, provocada pelos seus inimigos, que depois foram os responsáveis por o julgar. E então agora temos um ex-presidente que está doente, debilitado numa prisão, preso injustamente, e com as autoridades judiciais a serem negligentes até em relação aos tratamentos médicos, com Alexandre de Moraes do STF, por exemplo, a recusar que Bolsonaro seja internado no hospital, apesar de vários pareceres médicos o aconselharem. Lembro que sobre o Brasil e sobre esse Alexandre de Moraes e o STF, eles condenaram Bolsonaro, mas foram os mesmos que tinham tirado antes Lula da Silva da prisão, sem que ele nunca tivesse sido absolvido. E porquê? Porque 7 dos 11 juízes do STF foram indicados para esse cargo pelo partido de Lula, ou seja, têm ligações umbilicais ao partido de Lula, são arqui-inimigos de Bolsonaro e, portanto, não só tiraram Lula da prisão, como conseguiram depois fazer a segunda parte do trabalho, que é arranjar pretextos para julgar e prender Bolsonaro. E dou-vos aqui um exemplo: entre os ministros que condenaram Bolsonaro estava o antigo advogado pessoal de Lula da Silva, Zanin, foi indicado por Lula para ser ministro do STF, estava Flávio Dino, foi também ministro do governo Lula e que sempre declarou ter um ódio a Jair Bolsonaro, e estava o próprio Alexandre de Moraes, que tem um histórico de perseguição de longa data a Bolsonaro. Eu nunca na minha vida assisti a um julgamento tão tendencioso, onde a pessoa julgada era julgada pelos seus rivais. E agora então, Jair Bolsonaro, conhecido como o mito, ele está preso, fala-se que está em condições tão más que poderá correr riscos de vida, e também se diz nos corredores que esse é o objetivo final do STF, é que acabar com o mito de Bolsonaro e que fazer com que ele acabe morto numa prisão. E aqui, obviamente, para abrir este tema, temos que começar por ti, Karina, que acompanhas diariamente, participas, tal como eu, também em vários órgãos de comunicação do Brasil, da Gazeta do Povo, a Revista Leste, a Timeline, temos várias ligações em comum. Karina, como é que, resumidamente, como é que tu viste a prisão de Bolsonaro, toda esta farsa que eu aqui falei, o que é que tu podes acrescentar? E depois, então, qual é o estado de saúde de Jair Bolsonaro e o que é que está a acontecer com estas ordens judiciais que não permitem que ele tenha tratamentos, impedem que ele esteja em casa, em prisão domiciliar, por exemplo, aqui no Lamiré, para o povo português tentar entender o que é que se está a passar, porque as televisões passam uma imagem completamente errada. Sim. Pela primeira vez na história, nós estamos assistindo à prisão, à condenação de um ex-presidente da República a 27 anos de prisão por um golpe de Estado, um suposto golpe de Estado, um suposto golpe que nunca aconteceu. Quando o ex-presidente do Brasil, Jair Messias Bolsonaro, estava em Orlando, já havia passado o comando do Brasil nas mãos de Lula, o Lula já havia o comando do Exército, de todas as Forças Armadas, de todo o seu entourage, né, político, todas as instituições já estavam nas mãos de Luiz Inácio Lula da Silva no fatídico 8 de janeiro. Então, nós estamos falando de um ex-presidente que no Brasil não estava, que já havia passado o comando e que, mesmo assim, foi condenado a 27 anos de prisão por um suposto golpe de Estado. Um golpe que nem mesmo a Suprema Corte brasileira conseguiu comprovar, de fato, que ele aconteceu, porque o processo foi todo baseado em suposições. Se tivesse acontecido, se tivesse ido, aqui temos uma
percepção que poderia haver acontecido algo, enfim, foram coxas de retalhos construídas através de mensagens de WhatsApp trocadas entre a governança ali de Jair Messias Bolsonaro no momento, pessoas que estavam ligadas a Jair Messias Bolsonaro, que falavam de eleições, que o presidente também foi decretado, né, a inelegibilidade do presidente, que ele se tornou inelegível pelo fato de ter feito uma reunião com embaixadores dentro do palácio ali em Brasília para falar sobre a questão das urnas eletrônicas. Então, ele se torna inelegível por não poder falar sobre uma ferramenta, um mecanismo que decide quem é o presidente do Brasil. Então, são fatos assim completamente absurdos para dentro de uma democracia. Esses mesmos supremos, né, juízes supremos que dizem que o Brasil, sim, enfrentou um verdadeiro desafio para manter a democracia em pé, foram aqueles que eliminaram a democracia em nome da democracia, usando a tirania. Então, eliminando um candidato legítimo, como Jair Messias Bolsonaro, do qual não fez nenhum mal à população brasileira, porque o que acontece são tudo narrativa, você pode gostar, pode não gostar de Jair Messias Bolsonaro, mas se tem uma coisa que ele não foi, é corrupto, não roubou o Brasil, entregou tudo aquilo que ele podia ter entregue, inclusive durante a pandemia, quando o mundo inteiro parou, quando o mundo inteiro entrou em colapso, ele conseguiu entregar uma economia brasileira no azul, com superávit, coisa que não acontece no governo Lula e nunca aconteceu. Agora, ele sofre um tratamento completamente injusto, persecutório, ele está praticamente em uma cela, uma solitária, isolado, depois de 12 cirurgias, porque não podemos esquecer que em 2018 o presidente Jair Bolsonaro sofreu um atentado, ele teve um militante do PSOL, que é um partido da oposição, super esquerda, ultra esquerda, esfaqueou o presidente com a intenção de matá-lo, de tirá-lo do jogo político, não conseguiu por um milagre, e esse homem, desde então, desde 2018, vem sofrendo um calvário, porque ele foi, de fato, um grande problema para o sistema. Hoje, diante de toda essa situação que ele enfrentou nos últimos anos, durante 12 cirurgias que ele teve que fazer durante esses anos também, ele foi mandado para a Superintendência da Polícia Federal, do qual ele está ali em isolamento em uma cela de 12 metros quadrados, do qual ele sofreu um acidente porque ele toma remédios fortes, não tem nenhum tipo de fiscalização ou supervisão médica, muito pelo contrário, ele é colocado nessa sala, ele fica nessa sala durante 22 horas e 2 horas somente ele tem de sol, né, que quando tem sol, sem contar que a sua cela também é tomada por um barulho, um rumor que é terrível, porque tem todo o maquinário de ar-condicionado nas paredes ali da cela, do qual esse rumor ele é ininterrupto, ele não para em nenhum momento. Então, ele sofreu também um tipo de mal súbito dentro da cela, do qual ele bateu a cabeça, sofreu um traumatismo craniano leve. Alexandre de Moraes não quis mandar ele imediatamente para o hospital. Ali ficou uma romaria para tentar levá-lo para o hospital, para ver a situação dele, se era grave ou não, porque não podemos esquecer que é um senhor com mais de 70 anos de idade e que aqui existem os direitos humanos, isto é, se nós estivéssemos ainda num país que defendesse direitos humanos e vivesse a democracia. Mas como nós estamos em um regime de exceção, eles preferiram deixar o seu oponente político regozijando ali, né, com dores e está sendo tratado do jeito que está sendo tratado. Enquanto Fernando Collor de Mello, que era um outro presidente do Brasil, que ali foi também condenado, né, pela justiça brasileira, a prisão de 12, 13 anos de prisão também, se eu não me engano, ele pegou. Só que o Fernando Collor de Mello, diferentemente de Jair Messias Bolsonaro, cumpre o seu regime em regime domiciliar.
com a sua tornozeleira eletrônica, enquanto o Brasil inteiro e os advogados de Bolsonaro pedem incansavelmente por uma prisão humanitária, que era o mínimo que ele deveria ter, mas isso continua sendo negado até hoje por Alexandre de Moraes. Verdade, excelente abordagem. Eu lembro aqui, antes de passar ao Miguel, que toda esta questão em torno de Bolsonaro e toda a perseguição do 8 de janeiro, tudo isso surgiu por causa de fraude eleitoral. Eu posso anunciá-lo de forma clara, porque eu fiz um documentário sobre isso, como todos sabem, está aqui no canal do YouTube, da Fake Judge, uma fraude eleitoral assente em vários pilares, não só nas urnas eletrónicas, mas também no tratamento desigual do TSE, no tratamento desigual da imprensa, nas empresas de pesquisas e sondagens, e, portanto, tudo isto sucedeu depois de um golpe dado por eles próprios. Portanto, aquilo que eles chamam de golpe de Estado foi dado por eles próprios e toda esta perseguição que surge agora a seguir vem na sequência desse próprio golpe. Isto é que ainda é mais caricato, acusam Bolsonaro de um golpe que eles próprios deram. E quem quiser conhecer em detalhe todos os contornos deste golpe do judiciário brasileiro é só assistir aqui no canal ao documentário da Fake Judge. Miguel, tu também estás bastante a par da situação do Brasil. Como é que tu assististe a esta prisão, este julgamento farsa do ex-presidente do Brasil? Olha, Sérgio, aqui em Portugal eu se calhar fui dos primeiros a começar a trazer opiniões sobre o Jair Bolsonaro, que ainda nem era candidato. E inspirou-me muitas vezes a forma dele enfrentar o sistema, inspirou-me em algo que era estudar política, ver o que é política e chegar depois a pessoas muito importantes para mim, como o professor Olavo Carvalho, etc. E ver todo este percurso que o Jair Bolsonaro fez, e também quem está mais por dentro aqui, eu falo se calhar para aqueles que estão mais por dentro e não tanto para o povo português. Os avisos que foram dados pelo Olavo foram vários. A forma como o Bolsonaro quis lidar com a situação foi de facto a mais correta, mas como diz o professor Olavo, com comunistas não se joga o jogo da democracia. E ele avisou isso. O preço que está a pagar é bem alto. Aquilo que está a acontecer dentro de uma prisão, eu acho que isto onde é que está António Guterres da ONU para fazer um apelo, nem que seja pela dignidade humana? Onde é que está o direito internacional? Onde é que está essas porcarias todas? Que toda a gente falou disso nos últimos tempos por causa do que aconteceu na Venezuela, ou na Venezuela não, mas a captura do Maduro. Onde é que está essa gente toda para pelo menos dizer, o homem tem 70 anos, o homem pode morrer por causa de uma queda, o que é que vocês estão a fazer? Ao menos, se querem mantê-lo preso, que o prendam num sítio onde tenha condições, onde haja vigilância, porque o Estado brasileiro é responsável pela vida da pessoa que está presa. Neste caso, não estamos a falar de um bandido qualquer ali de qualquer sítio, estamos a falar de um ex-presidente da República, independentemente se gostam ou não dele. Então, há aqui, sim, a intenção de uma ditadura tentar, neste caso é judicial, mas podia ser outro tipo de ditadura, antes de ser judicial já foi noutros modos, ditadura também, todo o desenvolvimento do comunismo brasileiro e da revolução do comunismo brasileiro. Noutros moldes já estava capturado. O Bolsonaro quis jogar dentro das 4 linhas e esse jogo não se joga dentro das 4 linhas. E quando se olha, por exemplo, para o Brasil e olhamos para El Salvador, e nós já falamos aqui de El Salvador, sim, já falamos que provavelmente não aprovamos tudo que Bukele faz, ou da forma como faz, mas uma coisa é certa, os resultados estão à vista de como está. O Bolsonaro entregou a vida dele e o resultado vai ser criarem um mártir, porque o homem não são 70 anos, ele está num estado decadente, eu não percebo como é que a imprensa internacional, o direito internacional, toda a porcaria internacional que gosta tanto de falar da Amazónia, gosta tanto de falar do Maduro, gosta tanto de falar de tudo e mais alguma coisa, não dá uma palavra para o tratamento que é feito. E aqui eu pergunto, será que as pessoas que estão à volta de Jair Bolsonaro
E isto é uma pergunta não com segundas intenções, mas é uma pergunta legítima da minha parte. Será que as pessoas que estão à volta de Jair Bolsonaro estão a fazer também de tudo para salvar a vida de Bolsonaro, ou estão a querer criar também um mártir à volta disso? É que, pelo que eu percebi, o Carlos Bolsonaro vai ser candidato à presidência da República. O Flávio. Exatamente, o Flávio. O Carlos é quem tem avançado mais com o estado do Jair. Eu deixo aqui uma coisa que me tem deixado... porque da forma... é que nem tem a ver com política isto. Isto não tem a ver com política. Ninguém merecia passar por aquilo, independentemente... Não estamos a falar de uma pessoa que é um criminoso, um psicopata, um assassino. Estamos a falar... Até podia ser corrupto, mas não tem que passar por isto. Até podia, percebes? Eu não quero ver o José Sócrates preso numa prisão a chegar a este ponto de cair, de mandar com a cabeça. Para quê? Para depois sermos todos responsabilizados? Onde é que está a nossa empatia, a nossa humanidade? E o Brasil deixa chegar a este ponto tudo? Eu não compreendo como é que a situação pode escalar de tal forma. Não percebo. E jornalistas que são perseguidos, a Karina pode falar isso melhor do que ninguém, jornalistas, tem políticos eleitos, senadores, deputados, que estão espalhados pelo mundo porque não podem meter os pés dentro do Brasil. Mas isto é o quê, afinal? E estamos isto ligando ao último tema, para eu passar a palavra, a falar de um acordo com o Mercosul, que inclui países como, neste momento, o Brasil. Sim. Eu não assinava. Exatamente. Para mim, o Brasil, neste momento, é exatamente igual ao que é a Venezuela e o que é igual a Cuba. Exatamente. Pode ser dentro de realidades diferentes e de um povo que tem uma realidade diferente, é verdade. O povo brasileiro está muito à frente daquilo que é a política, mas muito, muito. Quem dera aos portugueses já estarem também assim tão à frente. Só que nós vimos a realidade e, na realidade, é aquilo que nós temos. Jair Bolsonaro está destruído. A vida dele está em risco e temos alguém que se dá ao luxo de estar sentado numa cadeira, dizer se dá ou não dá ordem, onde vários pareceres médico-legais, dizem que é melhor fazer desta forma e não desta. Isto é completamente irracional. Se Jair Bolsonaro for desta para melhor por causa de alguma decisão do STF ou do Alexandre de Moraes ou seja quem for, eu não sei... Eu não sei o que é que as pessoas que estão à volta de Jair Bolsonaro vão fazer, mas isto está a começar a assustar um bocado, porque não se entende ao ponto que está a ser... Quer dizer, isto não há palavras. Sou mesmo chocado com isto e isto fez-me afastar bastante do Brasil, não só o que está a acontecer em Portugal, porque nós também estamos na nossa fase de despertar, de trazer uma nova fase política, mas... o Brasil foi desanima. Um grande... Não foi desgosto, foi uma tristeza tão grande que eu aprendi tanto com o Brasil e com personalidades importantes do Brasil, e olhar agora para o Brasil é uma coisa que me deixa bastante triste. Eu queria só fazer um parênteses, Sérgio, rapidinho, de uma coisa que o Miguel falou que é muito importante, que são duas coisas. Primeiro, sobre as condições médicas do Jair Messias Bolsonaro, do qual o CFM, que é o Conselho Federal de Medicina, entrou com um pedido para a Suprema Corte para avaliar o quadro de Bolsonaro, para ver se ele de fato estava sendo seguido, né, e tutelado da maneira correta médica, porque até então nós tínhamos somente a opinião de um juiz, era um magistrado que estava dizendo, não, ele está bem, a Polícia Federal disse que ele está bem, enfim, eram mensagens aleatórias e não vindo, de fato, de médicos capacitados para avaliar a saúde física do presidente Bolsonaro. Então, por isso nós tivemos um embate que continua ainda agora judicialmente, que o CFM entra com esse pedido, né, para verificar e para vigiar a questão da saúde em relação ao ex-presidente. O Alexandre de Moraes, ele simplesmente entrou, né, para investigar o presidente do CFM e as pessoas que fizeram esse pedido. Ou seja, olha só para você ver, uma Suprema Corte investiga um órgão que supostamente deveria ser independente e autônomo, que é autonomia médica. Se o Conselho Federal de Medicina não pode verificar e vigiar isso daqui, nós temos um juiz da Suprema Corte que vai vigiar isso? Sim.
queridos. No Brasil, nós tivemos isso. Esse episódio aconteceu e está acontecendo nesse momento, sob investigação, o CFM e os médicos do CFM. Outro ponto importante que o Miguel falou é em relação que, se um país, né, vê que tem um problema de humanidade agora, de violações dos direitos humanos, de como está sendo tratado um ex-presidente, de como está sendo perseguido uma classe política, enfim, é que os países que não são hostis deveriam se solidarizar e criar, né, falar, aqui não vamos assinar certos contratos e certos acordos caso isso não se restabeleça essa justiça no país, porque sem justiça não tem nenhum tipo de tranquilidade, né? As pessoas não têm nenhum tipo de segurança jurídica dentro do país. Aí o que acontece? O que eu ouvi por aqui? Vocês sabem que na Itália nós temos 2 presos exilados políticos. Uma presa política que é a Carla Zambelli, que está em Rebibbia, no presídio da Rebibbia já desde julho do ano passado. E nós temos também Eduardo Tagliaferro, que também é exilado aqui na Itália, que foi o braço direito do Alexandre de Moraes dentro do TSE. Ou seja, ele era o homem de que fazia o trabalho sujo para o Alexandre de Moraes. Ele é um denunciante, ele é uma testemunha, ele estava ali. Então, o que nós vimos quando veio a comitiva de senadores para a Itália para falar com os parlamentares italianos para mostrar o que de fato estava acontecendo, foi muito frustrante para esses políticos brasileiros também, porque muitos políticos de direita, eu estou dizendo aqui, de direita italianos, eles estavam preocupados em fechar o acordo com a Leonardo, que é a empresa de inteligência italiana que nós temos, e com a Enel, que é a empresa de eletricidade que estava para refazer, né, para reformular o contrato energético com o Brasil. E com a Leonardo, que era um contrato também de bilhões de euros, que eles não queriam colocar a política nesse momento para conseguir fechar esses contratos. Então, para você ver que não existe direita e esquerda quando você entra nesse patamar, percebe? Porque as pessoas, elas são existem pessoas que não estão nem aí para os direitos humanos, elas querem saber de fazer negócios, de fazer business, e é isso que eles estão fazendo enquanto existe centenas e milhares de presos políticos, mas não só no Brasil. O Brasil é um caso importante porque é um caso novo, uma república que era democrática, né, supostamente, hoje nós temos presos políticos. É impensável. Eu nunca na minha vida pensei que o Brasil pudesse haver presos políticos em pleno 2026. E hoje nós temos, graças à complacência de muitos políticos e por interesses que estão muito acima da vida humana. Essa é a tristeza, Miguel, que eu tenho para te contar. Sem dúvida. E antes de passar aqui, gostava só aqui lembrar a todos que Jair Bolsonaro, que é acusado de golpe, ele teve a oportunidade de deixar o Brasil. Depois das eleições ele estava nos Estados Unidos e a prova de que ele não queria fugir é que voltou. Portanto, ele poderia ter até evitado a sua prisão, ele esteve nos Estados Unidos, toda a gente lhe dizia para ficar nos Estados Unidos, mas ele disse não, eu quero estar junto ao meu povo, eu estou disposto a tudo, e voltou. Portanto, até nisso ele mostrou grandeza. Gustavo, eu pergunto, como é que tu assistes a todo este processo, que como sabes, tu também assististe ao filme à estreia em Lisboa, no Cinema City, do The Fake Judge, assististe aos contornos da fraude eleitoral, toda a perseguição que ele sofreu, mas aqui a questão até a mórbida da forma como ele foi preso, porque primeiro indiciaram, depois passou a ter uma pulseira eletrónica para ser humilhado, depois da pulseira passou para a prisão domiciliar, depois da prisão domiciliar, prisão efetiva, ou seja, como se o fossem massacrando lentamente aqui, contornos de malvadez. Como é que tu assistes a tudo isto? Tu que agora também estás dentro desta realidade, depois de teres visto também o The Fake Judge, de 2h30, ali ao meu lado na estreia. Sim, bom, depois do trabalho fenomenal que tu fizeste com esse documentário, e que eu de facto recomendo que as pessoas possam ver para que consigam perceber a profundidade do mal, e com as intervenções dos meus colegas, da Karina e do Miguel, resta-me talvez trazer aqui duas imagens, foi o que me ocorreu
porque eles já disseram, vocês já disseram praticamente tudo no teu documentário, e eles agora. Tens de ver aqui duas imagens que parecem importantes. Eu sempre vi no Brasil um coração feroz, um coração capaz de criar uma enorme revolução. E as revoluções normalmente têm início quando nós estamos no fundo do poço, quando nós quando não podemos descer mais, quando não podemos sofrer mais, quando já batemos mesmo no fundo. E eu acredito que o Brasil, com 200 milhões de habitantes, sabendo que muitos desses milhões eram pessoas que admiravam e que admiram Bolsonaro, eu estou em crer que alguma coisa possa acontecer quando lhe acontecer alguma coisa, porque eu creio também, ou sinto que esse é o objetivo final. E, portanto, nós estamos perante uma perfeita representação do mal, como tu disseste, com toques de malvadez também, porque não importa só ele morrer, ele tem que sofrer primeiro, antes de morrer. Sofrer fisicamente, sofrer mentalmente, sofrer emocionalmente, sofrer publicamente, para que todos possam ver que este é o preço a pagar quando se tem ideais diferentes, quando se tem fé, quando se é um homem de família, um homem de Deus. Este é o preço a pagar. Eu diria mesmo, e esta é uma curiosidade, ele tem Messias no nome, não é? E aquilo que nós podemos testemunhar hoje é como se nós estivéssemos a ver nos tempos modernos uma crucificação em câmara lenta. Nós estamos a ver claramente, eu já pensei nisto várias vezes, nós estamos a ver uma crucificação em câmara lenta. É um homem que está a pagar como Jesus, há 2000 anos atrás, está a pagar o preço da verdade. Está a pagar o preço de não ter medo. E ao longo da história isto aconteceu com muitas pessoas, aconteceu para mim com o grande mestre Jesus, e está também, de certa forma, a acontecer com ele. Como tu disseste muito bem, ele podia não ter regressado ao Brasil e aí estaria protegido, mas os grandes líderes colocam a sua vida ao serviço, colocam o medo lá para trás e colocam a sua vida ao serviço. Portanto, eu acho que nós estamos aqui de facto a testemunhar uma crucificação em câmara lenta, esses requintes, esses toques de malvadez, em que este homem que é amado, admirado por tantos milhões no Brasil, tenha que passar por tudo isto para que o povo perceba o preço a pagar quando defendemos os nossos ideais, quando honramos a nossa missão, porque este homem não é um homem de negócios, este homem é um homem missionário. Quem o lidera não é o dinheiro, não é o poder, é Deus. Estamos a falar de algo completamente distinto e com o qual eu me identifico muito também, tu também sabes disso, Sérgio. Portanto, o outro lado que eu gostava de trazer é como é que um povo onde tantos milhões admiram este homem e veem este homem a apodrecer e a ser tratado como se não fosse humano, como é que este povo consegue encarar o dia-a-dia com confiança e sem medo? Como é que é possível? Se o grande líder deles, se a manifestação da verdade, se o mestre, digamos assim, deles está a passar por tudo aquilo porque representou esse espírito de missão, esse acordar todos os dias para servir o país e o próximo, como é que um povo brasileiro, um povo com muita fé, como é que este povo acorda todos os dias e vai viver a sua vida com confiança e sem medo? Portanto, há de facto aqui uma grande representação de maldade, há aqui muitos toques de malvadez, mas há aqui uma demonstração pública de que é melhor obedecerem, é melhor concordarem, senão acontece-vos o mesmo.
Sim, é isso mesmo. Tu próprio deste agora a resposta à tua questão, porque tem a ver com o medo. E aqui, rapidamente, Gustavo, o Brasil teve um ano sem manifestações. Aquela em que eu fui detido foi um ano depois da última manifestação, porque instaurou-se um medo tão grande em quem organizasse qualquer protesto, que neste momento fala-se, por exemplo, em fazer uma manifestação para paralisar o Brasil. As 10 pessoas que estivessem à frente, em cima dos caminhões e que estivessem na liderança, eram logo detidas e apanhavam 10, 15, 20 anos de prisão. Os que viessem a seguir já não iam ter coragem, porque está em causa a sua subsistência, a sua vida. É nesse ponto em que o Brasil está, em que as pessoas têm medo. Eu tive pessoas que tiveram medo de ir assistir ao meu filme da Fake Judge e tirar fotografias, mesmo estando já aqui em Portugal, com medo de represálias à sua família no Brasil. Portanto, aquilo está num ponto de ditadura atroz onde as pessoas têm medo. E a Karina sabe disso e só não vamos alongar-nos mais porque já batemos aqui o nosso tempo. Muito obrigado pelos vossos comentários. Terminamos aqui com aquele fecho tradicional do 3x3, com as vossas notas altas e baixas. Há muitos candidatos a receberem uma nota baixa. Felizmente também há muita gente de valor para receber notas altas. Miguel, peço que sejas muito, muito rápido. Nós já passámos em cerca de 15 minutos aqui o previsto. Então, resumidamente, a nota alta e baixa e porquê? Bom, a minha nota alta vai ser um bocadinho política, vai para o André Ventura, pela coragem que ele está a demonstrar, um bocadinho por causa daquilo que até estivemos a falar agora em relação ao Bolsonaro. Não estou a comparar, não há um termo de comparação, mas sim a questão de enfrentar todo o sistema. Portanto, a minha nota vai para o André Ventura, pela sua coragem, pela demonstração de coragem que tem feito, por tudo que ele tem criado no despertar da política em Portugal. Eu acho que é fundamental, gosto ou não dele, é fundamental nesse aspecto. A minha nota baixa vai, não é a primeira vez, nem nunca será a última, infelizmente, para a imprensa portuguesa, que cada vez é pior. A imprensa é, talvez, neste momento, o maior inimigo do povo. Aquele que devia ser o escrutínio da política, aquele que devia estar ao lado do povo, é hoje, sem dúvida, o maior inimigo de cada população. E aqui eu posso até ampliar, de Portugal e do Brasil também. Sem dúvida. Tivemos ainda esta semana eu fiz um vídeo sobre a Daniela Lima da UOL, é o exemplo máximo de um escroto, como se diz no Brasil, porque não há palavras. Karina, resumidamente também, nota alta e nota baixa aí diretamente de Milão. Aqui, a minha nota alta vai para o povo iraniano, que finalmente se levantaram, criaram coragem, e não é fácil o que eles estão vivendo no Irã. Nós estamos assistindo um verdadeiro massacre, e mesmo assim, esse povo que já não há mais nada a perder, resolveu também perder o medo e enfrentar o regime dos ayatollahs. E isso é tenho que dar uma nota altíssima, porque isso é um exemplo de resiliência, de um povo forte que está lutando pela sua liberdade, mesmo em cima de corpos e de sangue. Então, a minha nota alta vai para eles e a minha nota baixa vai para a tirania imposta no Brasil, que diante de toda a tragédia e hostilidade que nós estamos assistindo no Irã, no Oriente Médio e tantos países, o Brasil volta na Idade Média, impondo uma tirania, uma ditadura da toga, do qual a população não tem mais para onde escapar. E é muito triste o que a gente está vivendo. Então, a minha nota baixa vai para a tirania imposta no Brasil. Perfeito, e falávamos aí de revoltas populares e os iranianos até serem um exemplo para o Brasil, porque no Irão as coisas são gravíssimas. Gustavo, a tua nota alta e baixa para terminarmos então este primeiro 3x3 de 2026. Só assumir que no princípio quem se riu fui eu, porque não me lembrava disto já. Portanto, é muito tempo fora disto, já não me lembrava das notas altas e baixas. Eu senti. Tiveste tempo para pensar, ou para improvisar. A verdade sempre. Olha, então, nota alta vai para quem na administração de Trump está com o dossiê da saúde e com as notícias que saíram esta semana, particularmente sobre a redução das vacinas no calendário vacinal e também a inversão da pirâmide dos alimentos. Para mim, a nota alta vai para aí. Não está perfeito, está longe de estar perfeito, mas são passos dados que têm que fazer as pessoas questionarem e depois a partir daí fazer os seus próprios estudos, dar os seus próprios mergulhos no conhecimento para depois poderem saber se consentem ou se não consentem aquilo que profissionais disto e daquilo lhes recomendam, quase obrigam a fazer. A nota baixa vai para, curiosamente também, vai para a nossa saúde, vai para a saúde em Portugal.
não só na representação da nossa ministra, como é que é possível uma ministra da Saúde ter um aspecto tão doente, é uma coisa que me faz muita confusão. Não, porque faz, não. Ou seja, se eu sou ministro de alguma coisa, eu tenho que representar, eu tenho que ser um modelo nessa coisa, não é? E a nossa ministra tem um ar doente, parece que sempre que fala que está num dos corredores dos hospitais aqui do nosso país, numa maca. É de facto... seria um melhor ministro nesse aspecto. É perturbador porque como é que entregamos algo tão importante, talvez o aspecto mais importante das nossas vidas, que é a saúde, a uma pessoa com um ar tão doente. Tão doente, e não é só físico, é mental, é emocional, toda a aura daquela pessoa é negra, não flui, é má, é monocromática, pronto. Então, não só na pessoa dela, como também no que se passa dentro dos hospitais, no corredor dos hospitais, como se passa também na mente doutrinada de milhares e milhares de médicos que não querem saber, não querem aprender mais do que aquilo que aprenderam na Faculdade de Medicina, onde foram doutrinados a seguir as leis e os interesses obscuros da indústria farmacêutica, e a partir daí não querem saber mais nada, que prescrevem sem saber o que estão a prescrever, que recomendam e quase coagem pais a vacinar filhos sem saber a composição de vacinas, nem os efeitos secundários das vacinas. Ou seja, está quase tudo errado. Felizmente há médicos bons, há profissionais de saúde bons, e felizmente haverá, espero eu, um ministro ou uma ministra da saúde que venha a seguir a esta, porque esta não está cá a fazer nada. Muito obrigado aos três. Felizmente, também usando aqui esta palavra do Gustavo, felizmente temos o regresso do 3x3 mensalmente, esta é a edição de janeiro. Em fevereiro voltarmos a ver. Um forte abraço, Miguel, um adeus muito rápido. Amigo, um grande abraço para todos. Karina, um beijinho para ti. Grande abraço, Gustavo, encontramos-nos para o mês que vem então. Karina, tchau. Tchau, amigo. Arrivederci. Não, eu estou muito feliz de estar aqui com vocês, Miguel, Sérgio. Olha, Gustavo, o Gustavo ele vem sempre, né, com as suas colocações assim, humanísticas, mas também espirituais. É maravilhoso estar aqui com o Gustavo também, trazendo para esse plano. E é sempre muito bom. Me chame sempre. Eu adoro o 3x3 e quando você precisar, estou aqui. Um beijo grande para meus amigos portugueses e, sobretudo, para você, meu amigo querido, que está aí também. Muito obrigado, Karina. O povo português também te adora muito e cada vez mais. E, Gustavo, continuamos aqui, pertinho até um do outro, tu no monte, eu aqui na cidade, mas um abraço sempre juntos e até para o próximo mês. Sim, pá, isto é muito bom regressar. Fiquei todo contente quando tu ontem me disseste que íamos gravar hoje. Fiquei especialmente contente porque ia rever o Miguel e porque me disseste que havia a hipótese do regresso da Karina. Fiquei muito feliz com isso, que é de facto, pá, estamos aqui, nós conseguimos falar sobre assuntos muito sérios e perturbadores até, de uma forma leve, às vezes divertida, mas sobretudo estamos a semear na consciência das pessoas para que as pessoas vão à procura da verdade, e não se deixem ficar naquilo que lhes dizem. Portanto, para mim é uma honra fazer parte deste programa e sobretudo deste painel que está aqui hoje. Beijos e abraços, malta. Muito obrigado mais uma vez e despeço-me agora então de vocês também estão aí desse lado. Deixem aí nos comentários qual foi o tema que acharam mais importante, mais interessante e deixem também sugestões de temas que gostassem de ver aqui falados no 3x3. Relembro que já aqui falámos até de coisas proibidas, algumas o YouTube até derrubou, um exemplo foi o adrenochrome, esse programa foi gentilmente deitado abaixo pelo YouTube, mas vamos sempre continuar a tocar naqueles assuntos que as televisões escondem. Um abraço a todos, até ao próximo mês para a edição de fevereiro. Este é o 3x3. Até à próxima.